Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Abra a tua Bíblia aí. Atos capítulo 9. Versículo 19. Atos capítulo 9, versículo 19. Aleluia. Diz assim o texto: E tendo comido, ficou confortado. Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos, diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia, e o que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito, mas se confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muito dia, os judeus tomaram conselho entre si para matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e também com ele guardava as portas tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Pode se assentar. Eu quero nessa noite estar expressando algo ao coração dos irmãos, que é algo muito extraordinário, muito grande, vamos dizer assim, algo extraordinário, algo que é inefável que Deus faz. É algo que não tem como a psicologia, não tem como a medicina, não tem como um homem ou uma mulher desvendar isso que Deus faz. Por quê? Porque Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Deus é grande, poderoso, santo, maravilhoso. E o que eu acho extraordinário é que Ele sabe trabalhar. Deus sabe fazer. Deus sabe agir. Deus sabe como fazer. Deus sabe como agir. Deus sabe como tratar com a gente. Deus sabe como curar a ferida. Deus sabe como curar os traumas. Deus sabe como restaurar. Deus sabe como pegar nada e fazer tudo, e do tudo Deus fazer nada. Ou seja, Deus sabe tudo. E não tem uma conversa nossa que a gente às vezes fala para alguém: Deus sabe tudo. É verdade, Deus sabe tudo. O que eu quero dizer nessa noite é que Deus escolhe, faz coisas que foge do controle da gente, foge do pensamento da gente, foge talvez da imaginação da gente, o que Deus faz. Porque muitas vezes nós não compreendemos e não entendemos o que Deus ele realiza. Deus, quando Ele opera, quando Ele pega, quando Ele restaura, não tem como a gente explicar, ou tem como a gente dimensionar. Eu não consigo entender Deus pegar o improvável, o desprezível, o arruinado, o acabado, o destruído. Imaginei. E Deus levanta e restaura. Você já pensou? Enquanto alguns já passaram por alguma situação, que todo mundo olhou e disse assim:
não vai dar nada. Já era. Acabou. Está destruído. Não tem o que se fazer. É a escolha da sociedade. Não tem mais. Já ficou na casa de recuperação. Já ficou em prisão. Já foi para a igreja. Já fez tratamento. Já tomou medicação. E nada resolveu. A psicologia diz, olha, não tem jeito. Tem que viver dopado. Tem que tomar remédio para dormir. Tem que tomar remédio para ficar calmo. E a gente olha para essa situação crítica e a gente pensa com a gente o que se fazer numa situação dessa. Eu quero falar nessa noite de um homem que inspirava ameaça. Eu quero falar de alguém nessa noite que era um perseguidor da igreja, de alguém que tinha em suas veias a fome e a sede de destruir, de acabar com o cristianismo. Esse homem que a sua vida, quando menino, ele queria ser alguém importante. E esse menino, para se tornar o homem que se tornou, ele procurou a melhor faculdade da época. Ele procurou o melhor mestre ao qual ensinava a lei, a Torá. E ele queria ser um diferencial entre muitos. Sabe o que eu acho interessante? Que ele procura um rabino por nome Gamaliel. E ele começa a sentar aos pés de Gamaliel, que era um homem culto na época. Gamaliel era filho de Reiel, o maior teólogo, o maior doutor da época. Então esse menino, ele vai aos pés desse cara que tinha algo para entregar. E ele aprende os 5 livros, o Pentateuco, e ele decora o Pentateuco. E aí ele começa a estudar os livros poéticos. E ele começa a decorar os livros poéticos. Ele começa então a estudar os profetas maiores, os profetas menores. E ele começa a decorar, a ter no coração, a desempenhar o tal chamado ao qual ele tinha por uma religião. E eu sempre disse que religião não traz solução. Religião, ela não traz paz. Religião nunca trouxe gozo, nunca trouxe alegria. Porque a religião matou Cristo. Sim ou não? Os religiosos da época que levaram o nosso Cristo para a cruz. E esse menino, ele queria se tornar um bom religioso. Talvez um doutor da lei. E ele, como um bom discípulo, ele está estudando, guardando os princípios da lei, meditando na Torá, meditando na lei. E ele se lança com profundidade. Ele se lança com vontade. Ele começa a olhar para a sua vida e ele pensa que o sentido da vida dele agora era ser alguém que cumpre
acostumado a entrar numa sinagoga para prestar um culto ao Deus que ele acreditava. Esse menino, ele cresce, se torna alguém importante, de elite. Um homem respeitado. Havia os seus admiradores. Paulo, para quem não sabe, não era um homem que colocava medo nos outros por causa da sua estatura. Porque Paulo, o nome Saulo, quando transforma para Paulo, quer dizer pequeno. Paulo era um homem pequeno, calvo, tinha as pernas abertas, não era um homem bonito, atrativo, mas porém o que chamava a atenção, aleluia, na vida de Paulo, as pessoas, era a vontade, era aquilo que ele fazia, e fazia com vontade, com força, a ponto de quando Cristo levanta, quando Cristo vem, e Cristo então agora começa a disseminar o reino dos céus, o cristianismo, porque agora Cristo não vem falar do Pentateuco, Cristo não vem falar da Torá, Cristo vem falar de si mesmo. Cristo vem falar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Cristo vem anunciando algo que os religiosos não entenderam, que a religião da época não compreendeu. E ali então começou uma perseguição. Se levantaram os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, tudo que é Deus, se levantou agora contra o cristianismo. E eles começaram uma perseguição, até então que eles mataram Jesus. Pensaram que então ia acabar o cristianismo ali, porque matando o líder, talvez ia acabar com esse negócio de cristianismo. Foram perguntar para o doutor Gamaliel, dizendo: olha, Gamaliel, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Aí Gamaliel deu uma história para eles: o negócio é o seguinte, se for Deus que está na frente dessa religião, não adianta nós lutarmos contra ela. Agora, se é do homem, nós matamos o líder. E ele começa a dizer: você lembra que nós acabamos com aquela religião? Matamos o líder, todo mundo dispersou e acabou. Mas se é de Deus, não tem como acabar. Se é de Deus, vai permanecer. Aleluia. E na verdade mataram Jesus, aí que a igreja cresce. Porque a igreja é como omelete, quanto mais ela apanha, mais ela cresce. Quanto mais perseguição, mais ela cresce. Quanto mais as pessoas vêm para cima, mais a igreja ela tem força. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Paulo então se levanta. Depois da morte de Jesus, ele fica sabendo dessas coisas. E ele se levanta com muita fúria. E ele achou, aleluia, que ele podia exterminar com a igreja. Escute uma coisa. Enquanto ele lutou com a igreja, parecia que ele estava tendo êxito. Enquanto ele estava debatendo com a igreja, a gente vê que em Atos se separam alguns diáconos. E a Bíblia diz que houve um diácono chamado por Estevão. E a Bíblia diz que Paulo consentiu na morte de Estevão.
Escuta uma coisa aqui, Paulo ele não era só o perseguidor. Ele exterminava. Paulo entrava na reunião onde os crentes estavam, pegava as mulheres pelo cabelo, arrastava fora da igreja. E outra coisa, ele não só batia, mas ele também matava. Era alguém que todo mundo, a igreja, quando via falar em nome de Saulo, estremecia. Era uma ameaça chegando. Paulo consciente na morte de alguém que está pregando o evangelho. É pegando umas túnicas, roupas de Estevão, lançando aos pés dele. E Paulo começa a fazer atrocidades. Ele começa a perseguir a igreja. E ele começa a perseguir o povo. Eu imagino que o povo já não tinha mais um ambiente para adoração, ao qual eles não tinham que estar em vigilância. Não é como eu e você hoje, que entramos para a igreja, estamos despreocupados de alguém entrar ali, porque ninguém inspira ameaça contra nós. Mas a igreja primitiva, no seu começo, aleluia, ela era ameaçada, perseguida. Muitos cristãos morreram, muitos perderam a vida, muitos foram lançados, meu irmão, para quem não sabe, foram lançados, aleluia, em arena. Paulo consentia isso. Pegava-se os cristãos que professavam a fé em Cristo, levava-se para a arena, para os leões devorarem. Para quem não sabe, cães famintos, eles feriam o corpo das pessoas e jogavam para os cães devorar. A história da nossa irmã Felicidade, que Paulo consentiu também na sua morte, porque Paulo tinha soldados ao seu comando. Paulo era um homem que tinha cartas liberadas para ele entrar, para ele fazer o que ele queria. Sabe o que eu acho interessante? Aleluia! Que ele pegou a irmã Felicidade e ela tinha 5 filhos. Pastor, mas onde você viu isso? Na Bíblia não está, a Bíblia não está, mas a história. Historiadores da época, eles contam essa história. Que essa irmã Felicidade, o apelido dela era Felicidade, porque ela ia na igreja com seus 5 filhos, e era a alegria da igreja. Porque a igreja estava vivendo sob pressão. Sabe o que é ser oprimido? A igreja estava vivendo assim. Então essas crianças, junto com a irmã Felicidade, chegavam na igreja, traziam um pouco de alegria para o povo. Aleluia! Pegaram-se uma mulher grávida, amarraram-se a corda no rabo do animal, na cauda do cavalo, arrastaram ela para a cidade, a ponto do feto saiu para fora. Paulo estava consentido. Aí a gente olha a história do missionário Paulo na sua trajetória, a gente diz assim, nossa, um grande homem de Deus. É verdade, um grande homem de Deus, mas a gente não sabe antes da conversão. Quem era ele? Pessoas morreram por uma causa religiosa. Que aonde a lei determinava que era olho por olho e dente por dente. Só que a Bíblia diz, olha que lindo, para
Ronaldo, se olhasse para Paulo, fazendo esse análise da vida dele, para mim a sentença dele teria que ser morte. Para mim, ele nunca poderia pegar um microfone para falar do amor de Deus. Eu estou dizendo eu aqui, tá bom, gente? Olhando para a ótica humana. Talvez eu olhando para a ótica, com a minha ótica humana, esses caras nunca é digno de receber perdão pelo que ele fez. Ele matou criança, ele matou velho, ele matou jovem, ele matou líderes, ele fez coisas terríveis, sem compaixão nenhuma, por viver uma religiosidade, por acreditar no ideal. Oh, Senhor. Mas um dia, esse Deus que trabalha no psique, aleluia, esse Deus que pega as coisas desprezíveis do mundo, o meu Deus, o teu Deus é o Deus que tem poder. Aleluia. Porque eu falo assim que a igreja, ela é mais dos improváveis do que daqueles que são aprovados. Porque se você perguntar para muitas pessoas assim, ó, é ex isso, é ex aquilo outro, mas quando a gente tem um encontro, aleluia, com o Senhor, aleluia, a gente deixa todas essas coisas para viver um novo tempo de Deus. Aleluia. A nova história. Aí a Bíblia diz que ele pega cartas e ele diz assim: eu vou acabar com a igreja. Enquanto ele está lutando com a igreja, ele está tendo alguns eixos. Enquanto ele está lutando com a igreja, ele está prevalecendo em algumas coisas. Morte de Estevão, irmã Felicidade, cristão que estão reunidos, está sendo jogado na arena, ele está tendo algum êxito. Só que agora ele não vai perseguir mais a igreja, agora ele está perseguindo o dono da igreja. E ele disse: eu vou acabar com tudo. Pega-se cartas, tem autoridade agora, e ele vai para Damasco. Já tudo na sua mente formado. Vamos entrar lá. Vamos pegar esse povinho que está reunido. Vamos parar esse movimento. E ele vai com aquela certeza, com aquela convicção. Mas sabe o que eu acho bonito? No caminho de Damasco, é no caminho de Damasco, quando os seus planos, os seus projetos parece que vai dar certo, como das outras vezes. Talvez ele pensou assim, ó, tem uma massa de gente que a gente vai destruir, acabar com todos. Ele tem um encontro. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele. Eu imagino que ele viu o Senhor. Seus olhos se tornaram negros. Perdeu a visão. Cai do animal. Talvez agora se perguntando o que está acontecendo. Porque na verdade Deus
quando pega o homem, ele derruba mesmo. Tem que cair, tem que descer, tem que se humilhar. Aí uma voz brada dizendo: Saulo, Saulo, por que tu persegue a igreja? Foi isso? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa é lutar contra os aguilhões de Deus. Aguilhões é algo que toma, que segura, que prende o animal. Sabe o que Deus está dizendo para Saulo? Saulo, tu é uma fera indomável. Ninguém conseguiria te domar. Ninguém conseguiria te colocar no eixo. Mas agora o negócio é diferente. Eu te peguei. Aleluia. Eu imagino, aleluia, a cena. Deus não falou isso, mas fazendo uma conjectura, tá bom, meu irmão? Deus dizendo assim: caiu no meu aguilhão, vou te domar, vou te prender. E você vai ver que dura coisa é. Você agora vai sofrer. O papel da tua vida vai ser mudado. Aleluia. Como assim? O perseguidor vai se tornar perseguido. E você vai ver como será duro sofrer por minha causa, Saulo. Ele é levado para a rua direita, com uma escama nos seus olhos. Está certo. Deus travou o projeto dele. Deus travou o sonho dele de ir destruir a igreja. Paulo agora está sendo domado. Paulo agora está no cabresto de Deus. Simão vai lá e ora por ele. As escamas dos olhos dele caem e ele começa a ver novamente. Começa a entrar agora a conversão. Sabe o que é conversão? É mudar a rota. Paulo estava indo para um lugar, agora Deus diz para ele: seu lugar agora é outro. Vou mudar a rota da tua vida, vou mudar a tua história, vou mudar o teu pensamento, vou mudar as tuas vontades, vou mudar o teu querer, vou mudar a tua vida por completo. E você vai ver, aleluia, como será duro sofrer por amor a mim. Aí esse Paulo, mesmo ainda agora convertido, o povo tinha medo. A igreja ainda tinha medo. Será que se converteu mesmo? Ou ele se fez de crente para estar aqui no nosso meio, para pegar todo mundo? Mesmo assim ele inspirava confiança a ponto da igreja de Jerusalém o rejeitar. A igreja de Jerusalém não queria saber de Saulo, mesmo convertido, mesmo tendo um encontro. Os discípulos também. Os discípulos não queriam que Saulo estivesse no meio deles. Sabe o que eu acho interessante? Que até Deus disse para ele: Saulo,
Meu filho, sai daí. Porque eles não vão te ouvir. Sai daí. Vai para outro lugar. A Bíblia diz que ele insiste em ficar. Mesmo as pessoas não querendo, não aceitando. Irmão, uma coisa, meu irmão, é a igreja não aceitar. Outra coisa é os líderes não aceitar. Agora, Deus não aceitar é complicado. E Deus está dizendo para ele: não, Saulo, você se converteu, só que precisa ter uma mudança aí. A Bíblia diz que ele é levado para Damasco. Ei, ele não foi com seus pés. Alguém o pegou e levou, tirou ele de cena. Alguém disse: não, não dá para você ficar aqui. Vou tirar você, vou levar você. E tiraram ele de cena. Saulo ficou 10 anos. Diga assim, 10 anos. No anonimato. Aprendendo agora o que é o cristianismo. Está lá, esquecido. Mas como eu disse que ele era um bom estudioso, e agora com o Espírito Santo, está buscando o que é ser um crente em Cristo. Está buscando quem era Jesus, ao qual falaste com ele no caminho de Damasco. Está querendo entender um pouco mais do que é salvação, do que é vida eterna. Agora ele está querendo saber um pouco mais para que Jesus veio, o que é arrebatamento, o que é eternidade. Agora ele quer saber um pouco mais, aleluia, sobre esse Senhor que veio pregando esse reino. Ele entende que houve-se dentro dele uma mudança. Ele não ficou na incerteza. E ele começa agora a se encher de Deus. Ei! Porque tem uma coisa, que quando ele se converte, ele começa a se posicionar, achando que ele podia fazer o que ele fazia lá fora. Quando ele se converte, ele achou que ele podia usar das mesmas estratégias que ele tinha para pregar no reino. Só que ele não entendia que, aleluia, a igreja, o reino de Deus, tinha um dono, tinha alguém que mandava. Ele tinha que abaixar a bola. O que ele aprendeu, por isso que ele diz em uma das suas cartas: o que eu aprendi, o que eu sabia, para mim, o que eu tinha, tudo era externo, não passava de nada. Ele tem que voltar novamente a aprender coisas novas, trabalhar para as coisas novas. Porque na verdade Deus está dizendo para ele assim: antes de você trabalhar para mim, eu tenho que trabalhar em você. Porque o mais importante para mim não são os seus serviços, mas são você. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? O que é mais importante para Ele não são aquilo que a gente faz, mas aquilo que somos. Porque aquilo que Ele trabalha diante de nós, diante da nossa vida, vai refletir depois. E Deus está trabalhando nele, para depois trabalhar através dele.
gostava. Aí a Bíblia diz, diga assim, a Bíblia diz que o Espírito veio e disse para os apóstolos: separa para mim Barnabé e Saulo. Olha que coisa linda. Um cara que era líder nato, que estava na frente de tudo, Deus está dizendo para ele assim: agora você é o segundo. Barnabé é inculto, não sabe de muito, mas ele é o teu líder. Você não vai tomar a frente. É o segundo. É o segundo. E até então, diga assim, até então, o nome dele era Saulo de Tarso. Deus não mexeu em nada. Até na primeira, depois você pode ler na tua Bíblia, a primeira viagem é dito: separa para mim Barnabé e Saulo de Tarso. Porque eles vão nessa primeira viagem missionária, e eles vão nessa primeira viagem missionária, eles levam consigo João Marcos. E eles vão pregar a palavra. João Marcos, no meio do caminho, segundo o historiador, diz que Paulo tinha que passar por um pântano para chegar aonde ele iria pregar a palavra. João Marcos olhando para a circunstância, para as coisas, o quê? Estou indo embora. Não vou junto com eles, não. E ele volta. Paulo e Barnabé, eles atravessam para pregar, e Paulo nessa época ficou doente. Em questão de atravessar esse pântano, ele foi pregar e ele estava doente. Mas ele não deixa de fazer o que era para ser feito. E ele volta dessa primeira viagem missionária implantando igreja, falando do amor de Jesus, ganhando almas para o Senhor. Eles voltam dessa viagem, eles implantaram, falaram, deixaram pessoas ali tomando conta da igreja. E a Bíblia diz que surge a segunda viagem missionária. Aí Paulo diz para Barnabé: vamos. Agora já não é mais Saulo, é Paulo. Vamos. Barnabé disse: vamos. Traz João Marcos com a gente, vamos levar ele. Aí Paulo, olha, agora Paulo com autoridade, tá bom, gente? Primeira viagem missionária, Paulo volta, agora Deus forjou, Deus trabalhou, Paulo dedicou, Paulo entendeu, Paulo compreendeu. Agora Deus está dizendo assim: ei, nessa viagem eu trabalhei em você, agora eu vou trabalhar através de você. Na segunda viagem missionária, aleluia, Paulo e Barnabé, eles estão para sair. Então Barnabé chama: vamos levar João Marcos. E a Bíblia diz que Paulo diz assim: não, esse menino não serve, não é útil para estar conosco. Na primeira ele voltou, é covarde. Não é como a gente que vai a fundo, deixa ele aí. Aí a Bíblia diz que eles tiveram aquela discussão, e Barnabé disse: também eu não vou contigo. E a gente vê a história então que se une Paulo e Silas. E eles vão para essa segunda viagem missionária. Aleluia, glória a Deus. Ele é um homem que entende o seu chamado e que a partir daí ele começa
a um sofrimento. E a Bíblia vai dizer para nós, em Romanos 8:18, que ele tinha convicção do que ele experimentaria. A Bíblia fala que ele tinha a certeza do que ele viveria. E às vezes, amados, nós servimos ao Senhor, nós fomos escolhidos por Deus, e às vezes nós temos no nosso coração de que nós vamos viver os nossos dias, e que diante de um chamado específico que nós não sofreremos nenhum ataque. Mas a diferença é que Paulo entendeu. Quando o Senhor encontrou com ele, fez toda a diferença. E eu quero declarar que quando o Senhor nos encontrou, Ele também nos marcou. Aleluia. Existe uma marca sobre a sua vida. E essa marca te define quem você é. Aleluia. Ou seja, independente do que você vai encontrar, do que você vai viver, alguém te escolheu. Alguém que tem domínio, alguém que tem poder, alguém que tem autoridade, alguém que não errou o endereço. Porque Deus conhecia Paulo muito antes dele conhecer o Senhor. E aí nós vamos ver que esse homem sofre, esse homem experimenta muitas coisas ao decorrer da sua trajetória. Mas tinha um chamado específico sobre ele. E no meio das suas labutas, das suas dificuldades, o que sobressaía na vida de Paulo era a convicção de um chamado, em que ele entendeu que ele ia viver os seus dias, mas que ele não deixaria de exercer aquilo que foi confiado na vida dele. Ergue suas mãos nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar que Deus não errou quando te escolheu. Ele sabia quem você era, e ele disse: você vai me conhecer, você vai me conhecer muito mais, porque até aqui você achava que você podia, mas tenho eu me revelado para você. E o Senhor está dizendo, disse para Paulo: você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe o que nós precisamos? De gozo, alegria pelo chamado, e entender que quando isso arder de fato no seu espírito e no seu coração, você vai dizer como ele: eu tenho bem certo que as aflições do tempo presente não vão de se comparar com a glória é que há de ser revelada no grande dia para a minha vida. Eu tenho essa certeza. E quando alguém entra nesse nível de confiança e de certeza que tudo que você viveu nessa terra é incomparável, porque Paulo entendeu isso. A Bíblia diz que por onde vai ele encontra dificuldade. As dificuldades não fizeram com que ele parasse. As dificuldades não fizeram com que ele desistisse do objetivo e do propósito. Meu irmão, os objetivos precisam ter prioridade. O chamado precisa ser prioridade na sua vida, porque um dia a Bíblia diz que nós estaremos diante do Senhor. E Paulo não olhou para as dificuldades da vida, com todas as possibilidades que ele tinha de desistir. Ele entendeu que não dava mais para viver sem a presença do Todo-Poderoso. E ele entendia assim: eu não quero viver os meus dias nessa terra sem cumprir o propósito. Eu preciso cumprir o propósito de Deus. Eu preciso fazer valer a minha vida. Eu preciso fazer valer os meus dias. Eu preciso deixar algo marcado. Então a gente entende que você é marcado, que você está selado pelo Espírito Santo. Paulo entendia isso: eu não vou sozinho. Diga para o irmão: você tem certeza que você não vai sozinho? Diga para ele: acelera, porque tem um chamado na sua vida, tem um propósito estabelecido, e o Espírito Santo leva ele, conduza ele, ao ponto dele dizer: eu tenho certeza que eu estou convicto do que me espera. Eu tenho convicção de que eu vou enfrentar não só dificuldades, e eu também não estou só pronto a vivê-las, mas eu estou pronto a morrer pelo nome do Senhor Jesus. O que importa é que esse evangelho que eu carrego, ele seja levado e ele seja entregue a outras pessoas, e que também conheçam o Deus que eu conheci. Aleluia! E que esse Deus realize prodígios e maravilhas na vida
Não se engane. Vida com Deus é recheada de dificuldade. Principalmente quando você tem chamado. Não se engane, no meio dos seus dias você vai encontrar dificuldades. Paulo olhava para cada um deles. A Bíblia diz que ele era chamado de impostor, era chamado de tagarelo, foi preso. Mas quando chegou lá dentro, a Bíblia diz assim que o importa, ele dizia, o importa é que esse evangelho alcance pessoas. O importa é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Meu irmão, quando nós precisamos entender isso, que tem nome do Senhor que quer ser glorificado, e Ele é glorificado quando você entende que Ele fez na minha vida não é à toa. Isso precisa ser levado. Não olhe para si. Tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que te respalda, tem um Senhor que te conduz pelo caminho. Paulo era esse homem. A Bíblia fala que quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele fala que ele encontrou muitas dificuldades na vida. Ele passou frio, ele passou fome. Ele enfrenta períodos que, se fosse um homem qualquer, desistiria. Se não verdadeiramente tivesse entendido aquele encontro que Deus teve com ele, e para que ele ia viver os seus dias, ele teria desistido. Mas a Bíblia diz que ele começa, no meio da dificuldade, a procurar um meio de aprender a lidar com ela. Preste atenção, nós precisamos nos capacitar para viver com as dificuldades. Porque Paulo aprendeu, a Bíblia diz, eu aprendi a viver no dia mau, eu aprendi a viver no dia difícil. Tinha dias que ele olhava, ele disse, eu aprendi a lidar com aquilo que tinha. Você sabe que os ataques vêm na nossa vida, e nós precisamos ser moldados. Eu e você precisa ser moldado para os dias maus, para os dias difíceis. Porque quando ele chegar, nós sermos como Paulo. Eu vou ficar firme, eu vou ficar constante na sua obra, porque eu tenho certeza que o meu trabalho no Senhor, ele não será vão. Olha para o teu irmão e diga, meu irmão, pega o que você tem para fazer e comece a desenvolver. Porque eu quero dizer para você que Paulo sabia, a minha recompensa não é terrena. Eu não espero aplausos de ninguém, eu não preciso de palmas de ninguém, mas eu quero chegar lá na glória, e lá eu terei a recompensa de todo o meu sofrimento, de todo o meu desgaste, de toda a minha canseira, de todos os meus levantes contra a minha vida. Naquele grande dia, eu sei que eu não trabalharei em vão para Deus. Ele disse, eu não espero recompensa na terra, mas eu aguardo o edifício fundado por Ele, construído pela mão do Todo-Poderoso, preparado, adornado, aonde a sua palavra disse que nada e ninguém irá se desfazer, mas ele é construído por Ele, e eu aguardo esse grande dia. Diga para o irmão, gere, desenvolva coragem, expectativa no seu coração pela obra do Senhor. Como ele disse, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na sua vida. Ele olha para uma igreja e chega lá e fala assim, se animem, irmãos, porque tem uma promessa sobre a vida de vocês. O que começou vai terminar, o que começou vai realizar, o que começou vai concluir. Ele disse nada, ficará pela metade. Tem uma promessa na sua vida, existe uma promessa liberada na sua casa, existe uma palavra liberada para os seus filhos. O Senhor está dizendo, eles não morrerão desse jeito. Tem uma promessa. Acredite no sobrenatural de Deus. Paulo entendeu. Quando você entender, vai ser mais fácil. Aleluia. Meu irmão, não adianta. Não adianta fugir do que Deus tem. Não tem jeito, uma hora Ele vai te pegar. Uma hora Ele vai te achar. E Paulo entendeu isso. Ele disse, eu entendi, Deus.
Ainda que o Senhor me escolheu para sofrer, mas é por uma boa causa. Eu libero sobre a sua vida. Talvez você está sendo agoniada aqui hoje. Talvez seu coração está entristecido por causa de luta, por causa de dificuldades, ou até mesmo porque você tem vontade, mas não consegue realizar. Mas eu declaro que o mesmo Deus, que o mesmo Espírito, que a mesma presença que conduziu o apóstolo Paulo é o mesmo aqui hoje. Ele disse: sou eu, Deus, o maior interessado em que você entenda meu chamado e meu propósito na sua vida. Porque eu vou dizer aquilo que Jeremias disse: antes de você nascer, eu já havia te escolhido. Antes de você nascer, eu já te conhecia e já havia separado você para o propósito e entregaria você as ações do Senhor. Existe uma promessa de Deus. Você não tem que ter medo do que vai enfrentar. Você tem que acreditar no potencial que Deus estabeleceu na sua vida, e que a porta das trevas não podem te calar, não podem impedir o propósito estabelecido de Deus. Creia nisso nesta noite. Existe uma palavra liberada de poder sobre a sua vida. Existe uma palavra de poder liberada sobre os seus dias. Oh, glória! Aleluia! Paulo tinha convicção. Ele disse: eu sei que o que espera para mim são tribulações, mas eu estou pronto. Quando ele escreve na sua carta aos Colossenses, ele foi um homem tão ferido e tão machucado, que ele fala assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho marcado sobre mim por onde eu passei, e que as pessoas não apenas me odiavam, mas eu trago no meu corpo marcas no meu corpo do evangelho genuíno que eu prego. Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo de hoje. Ele vai continuar sendo eternamente. Preste atenção, Paulo não vai voltar mais. Ele já cumpriu, como ele disse: eu cumpri o meu bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Mas Deus conta comigo. Ele conta com você hoje. Ele não te separou à toa. Ele não derramou uma unção na sua vida à toa. Ele te escolheu para que você dê fruto, e o fruto dele permaneça, e que você vai se reaja nesta noite. Acredite em Deus. Acredite no Senhor. Paulo disse: eu aprendi a ter e não ver. Mas ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver um momento difícil, eu posso encontrar um período de tribulação, mas o Deus que rege a minha vida, o Espírito que está em mim, esse estará comigo nos dias aflitos. Esse me conduzirá no meio da dificuldade. Eu tenho convicção e certeza do Deus que eu sirvo e do Senhor que eu adoro. Oh, meu irmão, precisa ter convicção de quem você serve, de que Deus que te chamou, de que Deus que te escolheu. Ele olha para você hoje dizendo: reaja, movimenta-se e desenvolva o que eu coloquei nas suas mãos. Quando você olha para as cartas, você vê que tinha amor no que ele fazia, tinha dedicação por aquilo que ele efetuava. Você não vai encontrar nenhuma dificuldade para ele. Ele murmurando da vida, ele reclamando daquilo que foi colocado sobre ele, mas ele entende. E quando a gente entende, a gente sofre menos. Olha para o teu irmão: entende, porque sofre menos. Quando você entender a essência do Evangelho, você vai sofrer menos. Porque não tem como eu falar para você que desenvolver chamado, fazer algo para Deus, isso vai te isentar de luta. É o contrário. Quando você se lança para fazer e desenvolver o seu chamado, você é o alvo de Satanás. Ele vai lutar com todas as forças dele para fazer com que você desista.
Mas quando há perseverança, eu libero sobre a sua vida. Talvez você não conseguiu chegar ainda, porque não houve perseverança. Mas eu declaro que tem perseverança de Deus aqui hoje para nós. Eu declaro que na sua vida, nos seus dias, eu quero declarar que nada vai ficar para trás. Eu quero declarar que cada história que Deus sonhou para você, envolvida no seu chamado, no seu ministério, eu quero ser boca de Deus hoje para declarar. Todas elas se cumprirão na sua vida. Eu quero declarar que Deus que te fez a promessa, Ele disse: eu ainda velo para cumprir a minha palavra sobre a sua vida, e eles acontecerão, diz o Senhor. Porque eu chamo o que não era e capacito nessa noite, diz o Senhor. Paulo tem certeza. Ele disse: eu vou chegar. Eu vou chegar. Nós precisamos desse entendimento hoje. Eu preciso permanecer firme no meu chamado. Meu não precisa concluir, precisa chegar. Paulo era um homem ousado, não tinha medo. Não tinha medo de dificuldade, porque já tinha entendido que elas faziam parte da sua vida. Quando se tratava do nome de Jesus Cristo sendo anunciado, do Cristo ressurreto, para ele nada era surpresa. E nós precisamos ter essa certeza nessa noite. Nada é surpresa quando eu levo o nome do Senhor Jesus. Tem gente que não vai receber, tem gente que vai te odiar, tem gente que não vai gostar de você, tem gente que vai te desprezar. Não importa, importa mais obedecer a Ele do que aos homens. A resposta de Deus para a sua vida hoje é: levanta e prossiga para o alvo, corra com muita pressa para aquilo que te está proposto. E eu te pergunto: o que é que está proposto para a tua vida? Será que a proposta de Deus é para você viver só nessa terra? Existe uma proposta de Deus dizendo: acelere a sua vida, largue de lado tudo aquilo que te rodeia, todo o embaraço dessa terra, e corra para a direção que te está proposta nesta noite. Deus te convida a chegar. Deus te convida a acreditar. E que talvez você não acredite nem em você, mas tem um Deus que acredita por você. Está dizendo: por mais que você não acredite, eu continuo acreditando em você. Eu acredito ainda, porque eu não errei quando eu te chamei. Eu sabia que você ia cansar, eu sabia que você ia querer desistir, eu sabia que tinha dias que você ia querer retroceder, mas ainda assim, eu estou dizendo que eu sou um Deus que te dou segunda oportunidade, e que olho para você e estou dizendo: estou eu acreditando de novo naquilo que eu depositei sobre a sua vida, estou eu confiando naquilo que tem sobre você, e que nos seus dias você viverá, diz o Senhor. Diga para o irmão: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Diga: Deus é o maior interessado que você se erga, se coloque de pé, porque você precisa dar trabalho para o inferno. Tem muita gente morrendo, precisando de uma palavra, precisando de algo que está sobre a sua vida, e você está aí pensando e murmurando e duvidando se é Deus na sua vida, se você tem um chamado, se não tem. Meu irmão, reacha no meio disso, levanta, sacode a poeira e vai para cima daquilo que Deus tem, e vai para cima daquilo que Deus quer, e comece a fazer a diferença dentro da sua casa. Comece a fazer o que Deus quer. Você tem presença, você tem poder, você tem presença do Espírito, você tem um Deus criador dos céus e da terra, um Deus todo poderoso. Aleluia. Que precisamos mais? Precisamos receber o propósito, precisamos receber o chamado. Não tem como. Uma vez escolhido, uma vez separado, você está marcado.
enquanto não executar o que Deus colocou sobre a sua vida. Mas quando a gente entende, a gente chega. Você pode se colocar de pé nessa noite? Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado e diga para mim se você vai chegar. Diga, você vai chegar. A gente vai chegar junto. Diga, nós vamos chegar junto. Aleluia, porque existe um Deus no controle. Existe um Espírito que trabalha. Existe um Deus que me aperfeiçoa na fraqueza. Existe um Senhor que olha para mim quando eu estou capengando, quando eu estou querendo cair, quando eu estou fraca. Ele diz, eu te aperfeiçoo hoje. Eu sei que você está com pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eita, receba vigor de Deus, receba poder do Espírito nessa noite, receba a unção do Todo-Poderoso, e que quebra jugo nessa casa, e que joga por terra todo intento de Satanás contra a tua vida. Existe um Deus tremendo, Ele me faz triunfar acima das lutas, como diz o salmista, acima das tempestades. Ele me faz voar acima das tempestades e das lutas. Eu libero sobre essa igreja que Deus nos fará voar. Aleluia, isso é para quem crê, isso é para quem acredita que a luta, a tribulação, como diz Paulo, que diremos pois diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou, mas antes o entregou. Quem nos condenará se é Cristo quem nos justifica? Quem poderá nos separar do amor do Senhor? Nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura qualquer poderá nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a Ele para sempre seja glória, a Ele para sempre seja o aleluia, e a Ele para sempre seja o amém. Nada pode te separar desse amor. Nada. Acredite nisso. Pega o que você tem hoje, coloque para funcionar. Deus só manda você começar. O resto é com Ele. Receba essa palavra. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.